João capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. É um texto que nós ouvimos ele bastante, mas que tem uma mensagem muito profunda, e nós precisamos olhar com carinho para esse texto, entender o que de fato estava se passando aqui e o que Jesus quis dizer com suas palavras. João capítulo 14, verso 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou repetir mais uma vez o versículo 6 para você guardar no seu coração. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche seus olhos aí onde você está e vamos falar com o Senhor nesse momento, pedir iluminação e direção do seu Espírito. Senhor Jesus, nós te oramos e pedimos que o teu Espírito Santo esteja conduzindo nesse momento a palavra. Que nós não venhamos a desviar a nossa atenção daquilo que o Senhor tem a nos dizer, mas que venhamos a entender e guardar tudo aquilo que nos for revelado pelo Senhor. Que no nome de Jesus seja desprendido todo e qualquer coração duro e rancoroso, e que somente prevaleça o poder da tua palavra, no nome de Jesus, amém. Meu querido, nós estamos falando de uma passagem que talvez você já tenha ouvido ela algumas vezes na sua vida, e quase sempre a temática é a mesma: que você não deve ficar preocupado, que você não deve temer diante das adversidades. Eu vou falar sobre isso também, porque o texto não tem nada de diferente, mas eu quero esclarecer algo para você aqui. E para eu poder esclarecer isso, eu preciso fazer você entender o que estava acontecendo um pouquinho antes, para que eu possa entrar no texto e você entender aquilo que Jesus está querendo dizer com essas palavras para os seus discípulos. Jesus falou essas palavras quando ele estava reunido com seus discípulos na noite em que ele foi traído. Jesus estava muito provavelmente ali na casa de João Marcos e reunido para a celebração da Páscoa. Nesse mesmo momento estava se intensificando a perseguição judaica contra Jesus. Do mesmo jeito que ele foi aclamado no versículo 12, quando ele estava entrando. Deixa eu ter certeza aqui. Cadê? Isso. Do mesmo jeito que ele estava sendo aclamado no versículo 12, quando ele entra, uma grande multidão na entrada da cidade aclama ao Senhor como Hosana, como filho de Davi, bendito que vem o nome do Senhor. Uma polarização estava tomando conta do povo judeu. Existiam aqueles que desejavam de fato que Jesus reinasse, que Jesus governasse, que Jesus estivesse sobre a vida deles, e isso é um ponto que nós vamos falar aqui. Mas existia um outro ponto, outras pessoas que não queriam em hipótese alguma que Jesus estivesse com uma posição de líder. E essas pessoas começaram a perseguir ferronhamente Jesus. Essa perseguição era liderada pelos fariseus, e naquele momento eles rejeitavam Jesus como o Messias prometido. Eles rejeitavam Jesus como Filho de Deus.
mesmo com todos os sinais que Jesus já havia realizado antes. Mesmo com tudo isso, eles rejeitavam a Deus e não queriam que que Jesus estivesse na posição em que ele estava. Então eles começaram a perseguir Jesus de todas as formas. Naquela mesma noite, Jesus começa a instruir os discípulos, dizendo o que viria a acontecer. Então aquela mensagem de, ele vai embora, tomou conta do coração dos discípulos e eles ficaram perplexos, sem saber o que aconteceria. O homem que chegou para livrar eles das mãos dos romanos, agora disse que iria embora. Aquele Messias que eles tanto esperavam para libertar eles do cativeiro, agora estava dizendo que ia embora. Então Pedro fica muito perturbado com essa declaração de Jesus. Que Jesus estava indo para um lugar em que eles não poderiam ir. E é nessa situação de incerteza, de angústia, de dor, de sofrimento, de traição, porque é nessa noite também que Jesus revela quem é o traidor. Jesus procura aqui acalmar esses homens e preparar eles para o que há de vir. E é essa mesma preparação que o Espírito de Deus quer falar e ministrar ao meu e ao seu coração. O versículo 1 vai dizer o seguinte, deixa eu lembrar você, deixa a sua Bíblia aberta e eu quero que você acompanhe comigo os versículos que nós vamos ler aqui, tá bom? Versículo 1, João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus, mediante tudo isso que eu falei para você agora, o cenário de partida, de distância, de desunião, um cenário de traição, um cenário de perseguição, um cenário de desconsolo, onde aquelas pessoas não sabiam o que iria acontecer, onde elas temiam pelo mal, onde agora elas estavam inseguras porque o mestre estava indo embora. Nesse cenário, Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Eles não estavam entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. Sem entender que Jesus falou que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Sem entender porque Jesus falou que Judas seria o traidor. Sem entender porque disse que Jesus iria embora, iria para um lugar onde eles não poderiam ir. Sem entender tudo isso, eles pedem ao Senhor uma luz e uma solução. E a primeira palavra que Jesus diz para esses homens é: não se turbe o vosso coração. A vida daqueles homens estava recheada de problemas. A vida daqueles homens estava recheada de situações adversas. E a minha e a sua vida não é diferente. Jesus está falando para aqueles homens: no tempo de crise, a única coisa que vocês têm para firmar a fé de vocês, a única certeza que vocês têm é a minha palavra. Se vocês creem em Deus, vocês creem em mim. Se vocês creem no Pai, vocês creem no Filho. Vida cristã não é uma redoma isolada do mundo, e muito menos é um caminho cheio de flores. Efésios capítulo 6, versículo 13, vai dizer que o dia mau virá. E nós precisamos estar preparados para aquilo que vai acontecer. Você não está isento. Você não está isento da dor, do sofrimento. Você não está isento do que está acontecendo no mundo. Vida cristã é assemelhada a uma batalha. Uma batalha tem dor, tem lágrima. Uma batalha tem muita luta, tem muito sangue. Mas no fim da batalha existe um vencedor. E a palavra de Deus assegura que nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos em Cristo Jesus.
Jesus olha para aqueles homens, cheio de incerteza no coração, e diz: não se turbe o vosso coração. Eles estavam esperando, querido, ser libertos da escravidão dos romanos. Eles estavam esperando um Messias político. Eles estavam esperando um Messias que iria vir para libertar eles das mãos dos romanos, para dominar, para instaurar Israel como reino. Mas Jesus veio para livrar eles do sangue romano, mas na cruz, para dar a eles vida eterna. E é a única coisa que Jesus promete a você. Você vai virar a Bíblia de ponta a ponta, e Jesus nunca lhe prometeu ouro, Jesus nunca lhe prometeu riqueza, Jesus nunca lhe prometeu carro, Jesus nunca prometeu uma casa boa, Jesus nunca lhe prometeu uma casa confortável. Pelo contrário, ele disse: quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Mas ele olha para os discípulos que estão no meio de uma situação muito parecida com a nossa e diz assim: não se turbe o vosso coração. Creia em mim, creia no que eu estou lhe dizendo. E a palavra do Senhor é clara: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias. Por isso que o Senhor fala: não se turbe o vosso coração. Quem crê no Senhor está fincado sobre a rocha. Quem crê no Senhor não se abala com as tempestades, porque tem a certeza que está firmado naquele que pode governar, reger e direcionar a sua vida. Então, num tempo de crise como esse, num tempo de sofrimento, de incerteza, de instabilidade, Jesus nos diz essa noite: não se turbe o vosso coração. Essa palavra que Deus tem para dizer para você nesse início de noite. Primeiro, o Senhor nos dá um consolo. Ele diz para os discípulos assim: olha, não se turbe o vosso coração. Independente do que está acontecendo, não se turbe o vosso coração. Independente do que venha a acontecer, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Primeiro, ele nos dá um consolo. Segundo, ele nos dá uma garantia. Primeiro, um consolo. Segundo, uma garantia. Olhe comigo os versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Nós venceremos a situação adversa quando nós entendermos que existe algo muito maior e melhor do que essa vida. Há mais do que esse caminho aqui a trilhar, querido. Existe uma esperança que soa no nosso coração. E essa esperança se chama Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Cristo irá retornar. Muitas pessoas se afligem porque enxergam somente essa vida. E quando a sua vida estiver embaçada pela lente do presente, coloque sempre a lente do futuro. E que lente é essa? É a lente de saber que Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja e nós reinaremos com o Senhor. Ele diz: no meio de incertezas, de insegurança, de dúvida, de dor, lembre que eu vou, mas eu volto. Que eu fui preparar lugar, mas eu estou voltando para lhe buscar. Que eu fui para te dar algo maior do que os tesouros que você pode encontrar nessa vida terrena. Eu vou te dar vida eterna, eu vou te dar gozo eterno, prazer eterno. É isso que Deus nos promete. A vida não tem sentido sem essa garantia. Alguém pode pegar algo para mim, Vitinho? A vida não tem sentido sem essa garantia.
Eclesiastes capítulo 2, Salomão, ele vai dizer que só conseguiu encontrar felicidade em Deus. Salomão era o homem mais rico do seu momento, da sua época. Ele reinava sobre tudo e sobre todos. Ele desfrutou do que havia de melhor. Ele desfrutou de todas as regalias do seu trono. Ele desfrutou de tudo que ele podia. Só que quando ele escreve o livro de sabedoria, ele diz: tudo é vaidade, porque só em Deus existe pleno gozo. Ele diz que tudo é vaidade, e nada do que está aqui é garantia de um futuro bom. Garantia de um futuro bom é ter a certeza de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Garantia de um futuro pleno é ter a certeza de que Deus está no controle. Garantia de um futuro bom é saber que se você fechar os olhos hoje, se você morrer, independente do que seja, você estará no céu com o Pai. Isso é garantia. E Jesus, nos versos 2 e 3, ele diz: eu dou essa garantia para vocês. Eu estou estabelecendo a vocês essa garantia. Uma garantia de que tudo vai dar certo. Uma garantia de que mesmo se tudo der errado aqui, no final tudo dá certo, porque você vai estar comigo no céu. Jesus entende a dor, o conflito, a crise na mente daqueles homens. E Jesus olha para eles e diz assim: fiquem em paz. Por que vocês estão com o coração de vocês tão agitados? Entendam, não se turbe o vosso coração. Vocês têm um lugar melhor do que essa terra. Você tem um lugar melhor para desfrutar. Existem coisas melhores para você desfrutar do que esse mundo. Esse mundo que só nos entrega aquilo que é passageiro. Esse mundo que pode nos dar uma garantia momentânea de felicidade. Mas nossos olhos se fecharem, a pergunta é: será que essa garantia permanece? Será que essa garantia vai permanecer quando os nossos olhos se fecharem? Nós precisamos entender que nós precisamos ter a certeza do nosso futuro. Por isso que o tema dessa mensagem hoje é: tendo certeza do futuro. Eles estão tão perturbados com o que está acontecendo, que eles não conseguem enxergar quem está diante deles. Eles estão tão preocupados em perder o mestre, que eles não entendem que Jesus não está mais limitado a essa terra. Eles parecem que esquecem por um momento que eles estão com o Filho de Deus ali, e que o Pai não ficaria para sempre aqui na terra, Ele voltaria. Parece que em um momento eles não entendem. E Deus, Jesus está formando neles agora esse pensamento de futuro, esse pensamento escatológico. Jesus está formando neles agora essa ideia. Aí o versículo 4 ele diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. A prova tanta que eles não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando, que Tomé é o único, eu acho, que tem coragem de perguntar, né? Sabe quando o professor está dando uma aula? O professor está dando uma aula e tem um bocado de gente com a mesma dúvida, mas ninguém pergunta nada. Fica todo mundo com vergonha de perguntar. Pronto, eu acho que foi mais ou menos isso aqui. Estava todo mundo querendo saber, mas peraí, que lugar? Ele vai para onde? Que caminho é esse? Tomé, ele já mostrou mais lá na frente quem de fato ele era, né? Que ele tem uma cara de que é desbocado mesmo. Ele foi lá, foi o único que disse para Jesus que não acreditava. Ele agora pergunta, ele diz: Senhor, não sabemos para onde vais. O Senhor está dizendo aí que a gente sabe o caminho, mas ninguém sabe. Não sabemos para onde vais. Como é que a gente vai saber o caminho? Versículo 6. Jesus responde para ele: eu sou o caminho,
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhuma religião pode ligar você a Deus, muito menos os nossos comportamentos morais. Muitas pessoas não querem compromisso público com Jesus. Eu acredito que talvez você já indagou alguma pessoa que respondeu assim para você: mas eu acredito em Jesus. Acho que você já ouviu isso, né? Você chegou para conversar com alguém e a pessoa respondeu para você: não, mas eu acredito em Deus. Você já deve ter ouvido isso, já? As pessoas não querem compromisso, não querem entrar por esse caminho. É mais que crer, é mais que dizer que crê em Deus, é ser morada do Pai, é andar com Ele e por Ele, é seguir seu caminho, seu trilho, a sua jornada. Jesus não é uma verdade. E agora eu quero parar para dizer para você uma coisa. A nossa igreja está infectada de uma coisa chamada relativismo. Com Jesus não tem mais. É sim e não. É o que Jesus diz. Não é sua opinião. Ah, mas eu acho. Não importa o que você acha. O que importa é o que as Escrituras estão dizendo. Se Jesus está falando através da sua palavra, é porque é aquilo. Se Jesus não falou, então você se cala também. Jesus está dizendo: eu sou a verdade. Eu já ouvi crente dizer que a sua verdade não é a minha verdade. Não existe isso, querido. Não existe isso. O mundo está querendo destruir a igreja com vários pensamentos. O mundo está querendo dividir a igreja. O mundo está querendo misturar tudo aquilo que acontece na cabeça das pessoas que estão participando do corpo de Cristo. E nós não podemos permitir. Não existe uma verdade. Ele é a verdade. Jesus não é somente a verdade, mas Ele também é a vida. Jesus não é somente um caminho, Ele é o caminho. Jesus não é somente uma verdade, Jesus é a verdade. E Jesus não é uma vida, Jesus é a vida. Então sabe o que isso significa? Que fora de Jesus você está perdido porque você não está no caminho. Você está errado porque você não conhece a verdade. E você está morto em pecados e em delitos porque você não tem vida. Quer receber instrução? Caminhe por Jesus. Quer descobrir qual é a verdadeira realidade de vida? Conheça a verdade. Quer ser liberto por ela? Receba a vida que há em Cristo Jesus. Somente por Ele você pode viver e receber a vida eterna. Então, essa é a certeza do seu futuro. Você quer ter certeza do futuro? Tenha certeza de que Jesus está caminhando com você. Ele nos garantiu isso. Ele nos deu uma garantia. Ele nos deu um consolo. Ele nos deu uma garantia. E Ele mostrou o caminho a qual deve ser trilhado. Eu quero louvar com você nesse momento. E eu quero declarar que nós cremos nisso. O pessoal do louvor já pode começar a tocar. E eu quero dizer para você: nós cremos em que em meio a dias de desespero, de sofrimento, nós cremos no Pai, no Filho, nós cremos no Espírito Santo de Deus, que dá vida a você, que restaura você. Nós cremos nesse Deus.